Mito número 2: brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Essas duas opiniões tão habituais, corriqueiras, comuns e que na realidade são duas faces de uma mesma moeda enferrujada, refletem o complexo de inferioridade, o sentimento de sermos até hoje uma colônia dependente de um país mais antigo e mais civilizado. Podemos encontrar essa concepção expressa no livro Língua Viva de Sérgio Nogueira Duarte, que é uma coletânea de suas colunas sobre língua portuguesa publicadas no Jornal do Brasil. Ali a gente lê na página 65. Sempre me perguntam onde se fala o melhor português. Só pode ser em Portugal. Já viajei muito pelo Brasil e já estive em todas as regiões. Sinceramente, não sei onde se fala melhor. Cada região tem suas qualidades e seus vícios de linguagem. Por isso não consigo concordar com o título do livro, que está longe de analisar a verdadeira língua viva usada em nosso país, nem com o subtítulo, uma análise simples e bem-humorada da linguagem do brasileiro. Seria mais acertado dizer que se trata de uma análise preconceituosa e desinformada da língua falada e escrita por aqui. Mas não podemos culpar o autor, que é antes uma vítima do que propriamente um responsável por esse preconceito. Ele está apenas exprimindo uma ideologia impregnada em nossa cultura há muito tempo. É a mesma concepção torpe segundo a qual o Brasil é um país subdesenvolvido, porque sua população não é uma raça pura, mas sim o resultado de uma mistura negativa de raças, sendo que duas delas, a negra e a indígena, são inferiores à do branco europeu. Por isso, nosso povinho só pode ser o que é. Ora, há muito tempo a ciência destruiu o mito da raça pura, que é um conceito absurdo, sem nenhuma possibilidade de verificação na realidade de nenhum povo, por mais isolado que seja. Assim, uma raça que não é pura não poderia falar uma língua pura. Não é difícil encontrar intelectuais renomados que lamentem a corrupção do português falado no Brasil, língua de matutos, de caipiras infelizes, arremedo tosco da língua de Camões. É o que escreve, por exemplo, Arnaldo Nisquier, presidente da Academia Brasileira de Letras, num artigo publicado na Folha de São Paulo em 15 de janeiro de 1998. Pode-se registrar o fato facilmente comprovável de que nunca se escreveu e falou tão mal o idioma de Rui Barbosa. A classe dita culta mostra-se displicente em relação à língua nacional, e a indigência vocabular tomou conta da juventude e dos não tão jovens assim, quase como se aqueles se orgulhassem de sua própria ignorância, e estes quisessem voltar atrás no tempo. Para mostrar o quanto declarações desse tipo se baseiam mais em posturas preconceituosas perpetuadas ao longo dos séculos pela desinformação ou má informação, do que em análises científicas acuradas dos fatos linguísticos, vamos ler o seguinte trecho do filólogo Cândido de Figueiredo. Quanto mais progressiva é a civilização de um povo, mais sujeita é a sua língua a deturpações e vícios, sob a variada influência das relações internacionais, dos novos inventos, das travancas da ignorância e até dos caprichos da moda. Sábios e romancistas, poetas e prosadores,
e nomeadamente a imprensa periódica, parece haverem conspirado para dar curso às mais extraordinárias invenções e enxertos de linguagem. Ora, essas palavras foram escritas em 1903 num livro chamado O que se não deve dizer. Sim, o título é esse mesmo. É surpreendente como elas têm o mesmo tom de queixa e censura das palavras de Nisquier, escritas 95 anos depois. Nisquier também faz neste artigo uma referência queixosa ao pouco apreço que devotamos ao gosto pela leitura. Nosso índice per capita mal alcança 2 livros por habitante. Na França, por exemplo, oscila em torno de 8 e passa a elogiar os hábitos culturais dos franceses, que valorizam mais a leitura do que os brasileiros. Esqueceu-se, porém, de dizer que a França ocupa a 11ª posição no quadro do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, estabelecido pela ONU para avaliar a qualidade de vida nos 175 países do mundo. O Brasil, que em 1996 ocupava a 58ª posição, caiu em 1999 para a 79ª, devido à sensível piora das condições sociais dos brasileiros como um todo. Diante de tamanha diferença, um índice per capita de 2 livros por ano num país com 60 milhões de analfabetos plenos e analfabetos funcionais, número igual ao da população total da França, é mesmo espantoso. E da mesma forma como Nisquier lamenta a invasão dos anglicismos, Figueiredo diz que o enxerto da francesia frutificou com exuberância, classificando de malária o uso de palavras estrangeiras. E se quiséssemos recuar ainda mais no tempo, não teríamos dificuldades em encontrar outros autores vociferando contra a ruína da língua portuguesa e profetizando o fim dela. Felizmente, nenhuma dessas profecias se concretizou. Os galicismos, na passagem do século XIX para o XX, e os anglicismos, na virada do 3º milênio, não têm a força destruidora tão temida pelos puristas e conservadores. A língua portuguesa, nesses 95 anos, se manteve muito bem, obrigada, falada e escrita por cada vez mais gente. Produziu uma literatura reconhecida mundialmente. É propagada também em nível internacional pelo grande prestígio de que goza a música popular brasileira, entre tantas outras provas de sua vitalidade. E a avalanche, um galicismo, de palavras estrangeiras tem de ser analisada sob a perspectiva da dependência político-econômica e, consequentemente, cultural do Brasil e de Portugal para com os centros mundiais de poder. Não adianta bradar contra a invasão de palavras na língua portuguesa sem analisar essa dependência. É querer eliminar os efeitos sem atacar as verdadeiras causas. E essa história de dizer que brasileiro não sabe português e que só em Portugal se fala bem português. Trata-se de uma grande bobagem, infelizmente transmitida de geração a geração pelo ensino tradicional da gramática na escola. O brasileiro sabe português sim. O que acontece é que nosso português é diferente do português falado em Portugal. Quando dizemos que no Brasil se fala português, usamos esse nome simplesmente por comodidade e por uma razão histórica, justamente de termos sido
uma colônia de Portugal. Do ponto de vista linguístico, porém, a língua falada no Brasil já tem uma gramática, isto é, tem regras de funcionamento que cada vez mais se diferencia da gramática da língua falada em Portugal. Por isso, os linguistas, os cientistas da linguagem, preferem usar o termo português brasileiro, por ser mais claro e marcar bem essa diferença. Na língua falada, as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são tão grandes que muitas vezes surgem dificuldades de compreensão no vocabulário, nas construções sintáticas, no uso de certas expressões, sem mencionar, é claro, as tremendas diferenças de pronúncia. No português de Portugal existem vogais e consoantes que nossos ouvidos brasileiros custam a reconhecer, porque não fazem parte de nosso sistema fonético. E muitos estudos têm mostrado que os sistemas pronominais do português europeu e do português brasileiro são totalmente diferentes. Por exemplo, os pronomes o/a de construções como eu ouvi e eu a conheço estão praticamente extintos no português falado no Brasil, ao passo que no de Portugal continuam firmes e fortes. Esses pronomes nunca aparecem na fala das crianças brasileiras nem na dos brasileiros não alfabetizados e têm baixa ocorrência na fala dos indivíduos cultos, o que demonstra que são exclusivos da língua ensinada na escola, sobretudo da língua escrita, não fazendo parte então do repertório da língua materna dos brasileiros. Nossas crianças usam sem problema me e te. Ela me bateu. Eu vou te pegar. Mas o/a jamais, que são substituídos por ele/ela. Eu vou pegar ele. Eu vi ela. As formas lo e lá, pegá-lo, vê-la, então, nem pensar. Se as crianças não usam, é porque não ouvem os adultos usar. E se os adultos não usam, é porque não precisam desses pronomes. E mesmo na língua dos adultos escolarizados, esses pronomes só aparecem como um recurso estilístico em situações de uso mais formais, quando o falante quer deixar claro que domina as regras impostas pela gramática escolar. A gramática escolar, no entanto, desconhece essa transformação porque a língua está passando e insiste em considerar erradas construções como eu conheço ele, você viu ela chegar, etc. O único nível em que ainda é possível uma compreensão quase total entre brasileiros e portugueses é o da língua escrita formal, porque a ortografia é praticamente a mesma, com poucas diferenças. Mas o mesmo texto lido em voz alta por um brasileiro e por um português vai soar completamente diferente, ou melhor, diferente. Aliás, faça você mesmo a experiência. Tente tirar a letra de uma música cantada por um cantor ou uma cantora da terrinha e veja como é difícil. E por incrível que pareça, um dos principais obstáculos para a difusão no Brasil do cinema feito em Portugal é justamente a língua, além das dificuldades de distribuição ligadas ao quase monopólio do cinema americano.
Como os brasileiros têm dificuldades em entender o português de Portugal e como ficaria no mínimo estranho colocar legendas em filmes portugueses, o resultado é que praticamente nunca se vê filme português nos cinemas daqui. Temos a impressão de que Portugal não produz cinema, o que é falso. Há bons cineastas portugueses, um dos quais Manuel de Oliveira é reconhecido internacionalmente como um grande diretor. No que diz respeito ao ensino do português no Brasil, o grande problema é que esse ensino até hoje, depois de mais de 170 anos de independência política, continua com os olhos voltados para a norma linguística de Portugal. As regras gramaticais consideradas certas são aquelas usadas por lá, que servem para a língua falada lá, que retratam bem o funcionamento da língua que os portugueses falam. É a concepção que impera, por exemplo, no livro Não Erre Mais, de Luiz Antônio Sacconi, que na página 64 explica: a Lua é mais pequena que a Terra. Eis aí uma frase corretíssima, que muitos imaginam o contrário. Mais pequeno é expressão legítima, usada por todos os portugueses, que usam menor quando se trata de ideia de qualidade, poeta menor, escritor menor, etc. Fica implícito, então, que para considerar uma expressão legítima, basta que ela seja usada por todos os portugueses, como se eles ditassem a norma linguística válida para todos os povos que falam português. Ora, todos sabemos que mais pequeno não funciona no Brasil. É uma expressão rejeitada pela norma culta brasileira, que usa menor em todas as circunstâncias em que há comparação.